Talvez o seu dia tenha começado assim. Acorda, olha para o telemóvel ainda antes de abrir totalmente os olhos, vê meia dúzia de notificações, sente o pensamento a acelerar e, sem perceber como, já está a correr. A casa à sua volta parece um pouco mais cheia do que ontem, a agenda um pouco mais pesada e a cabeça um pouco mais cansada. Nada de extraordinário aconteceu. Apenas mais um dia igual aos outros. E, mesmo assim, há uma pequena parte de si que sussurra: não era isto que eu queria para a minha vida. A verdade é que muitos de nós vivem neste modo automático. Guardamos coisas para mais tarde, deixamos tarefas acumular-se, comemos com pressa, respondemos a mensagens sem pensar e chegamos ao fim do dia com a sensação estranha de não termos vivido nada com presença. Eu também vivi assim durante muito tempo, até perceber que a mudança não nasce de grandes decisões, mas de gestos pequenos, tão pequenos que quase passam despercebidos. Gestos que os japoneses cultivam há séculos para encontrar clareza, simplicidade e propósito. É isso que quero partilhar consigo hoje. 7 práticas que exigem apenas 10 minutos, mas que podem, pouco a pouco, devolver-lhe o espaço que perdeu, na casa, no corpo, no pensamento. Enquanto me ouve, permita-se fazer esta pergunta com honestidade e sem culpa. Se a minha vida continuasse exatamente assim por mais 10 anos, eu ficaria em paz? Se a resposta for não sei, então talvez este vídeo seja o seu primeiro passo para reencontrar o essencial. 1. Arrumação com a regra de 1 minuto. Imagine este momento. É cedo, o sol ainda está a subir por detrás das casas brancas, junto ao mar, e a luz suave entra pela janela da sua cozinha. Há silêncio. Só o som distante das gaivotas e o aroma quente do café. Mas, mesmo neste cenário tranquilo, há algo que pesa. A caneca por lavar da noite anterior, a camisa deixada sobre a cadeira, a revista caída no chão. Coisas pequenas, quase insignificantes, mas que se acumulam e aos poucos roubam-lhe essa serenidade que procura todos os dias. É aqui que entra Kaizen, esta palavra japonesa que significa melhoria contínua. Não uma revolução, não uma mudança drástica, mas pequenos gestos que parecem quase invisíveis e que, somados, transformam o seu cotidiano. A filosofia ganhou força na década de 1980 através de Masaaki Imai, mas nasceu muito antes, na lentidão metódica das fábricas da Toyota depois da Segunda Guerra Mundial. Ali, descobriu-se que mover uma ferramenta apenas 10 centímetros ou reduzir 2 segundos no gesto podia mudar tudo. E, curiosamente, a mesma lógica aplica-se à nossa vida doméstica. No minimalismo japonês, Kaizen ganha forma através da One Minute Principle. Se algo demora menos de 1 minuto, faz-se imediatamente. Sem adiar, sem discutir com a mente, sem deixar acumular. Porque, como tantas vezes acontece, não é a tarefa em si que nos pesa. É a imagem exagerada que criamos dela. Uma camisola na cadeira transforma-se mentalmente na ideia de ter de arrumar o quarto inteiro. Mas a verdade é que bastam 30 segundos para a dobrar. O mesmo com o prato do almoço, que pode ser lavado em menos de 1 minuto, ou com as migalhas que se limpam da bancada em 20 segundos. No Japão, estes gestos fazem parte da rotina como respirar. Depois de se despirem, muitas pessoas dobram a roupa logo ali, sem hesitar. Depois de comer, lavam ou guardam a louça imediatamente, impedindo que a pia se transforme na temida montanha de pratos. Ao entrarem em casa, ajeitam os sapatos desalinhados num movimento rápido de 15 segundos. E se um livro cai da mesa, voltam a colocá-lo no lugar antes que a desordem ganhe força. A ciência confirma,
o que esta simplicidade ensina há décadas. Cada pequena ação concluída liberta dopamina, criando um ciclo de motivação. E, ao contrário, cada tarefa adiada, por menor que seja, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. Por isso é que quando deixamos pequenas coisas espalhadas pela casa, sentimos aquele incômodo difuso, uma sensação de que algo não está em ordem. Com Kaizen, a casa mantém-se arrumada sem dias exaustivos de limpeza. Tudo é feito no ritmo natural da vida. De manhã, antes de sair. À tarde, entre um café e um e-mail. À noite, num breve ritual de 5 a 10 minutos, que no Japão chamam de Kaizen Scan, passar os olhos pela casa como se fosse um visitante, corrigindo o que está fora do lugar, mas só o que leva menos de 1 minuto. Um gesto leve, quase meditativo, antes de ir dormir. E é aí que está a sua beleza discreta de Kaizen. Não exige perfeição, apenas constância. Não exige força de vontade extraordinária, apenas um pequeno sim. Agora, não mais tarde. Hoje, talvez possa experimentar isso mesmo. Olhe em redor. Escolha algo pequeno, algo que demore menos de 60 segundos. Faça-o agora. Sinta como o ar à sua volta muda ligeiramente. Às vezes, a transformação começa assim, num gesto tão pequeno que quase passa despercebido. Mas é nele que a vida simples encontra o seu primeiro sopro. 2. Praticar Ma. Criar espaço mental. Há momentos em que a casa está silenciosa, mas dentro de nós tudo parece cheio demais. Já sentiu isso? Talvez ao final da tarde, quando regressa a um apartamento pequeno perto do mar, pousa as chaves na mesa e, mesmo sem ruído, percebe um peso invisível. Uma mente ocupada, apertada, sem espaço para descansar. É curioso como vivemos rodeados de objetos, tarefas, notificações e tão pouco rodeados de espaço. No Japão, esse espaço tem um nome: Ma. O intervalo, o silêncio, a distância que dá sentido a tudo o que existe à sua volta. Não é vazio, é presença, é energia, é a da respiração entre dois sons, a pausa entre duas palavras, o branco que rodeia uma pincelada num quadro sumir. Os japoneses acreditam que é nesse intervalo que a vida ganha profundidade, que é nessa ausência aparente que a mente encontra luz. Imagine agora uma sala japonesa simples. Tatame no chão, paredes claras, uma janela shoji, onde a luz entra como água tranquila. Nada sobra, nada falta. Entre cada objeto há espaço. Espaço para o olhar pousar, para o ar circular, para a alma repousar. E pense também no gesto de reverência japonês, o ojigi. Há sempre um pequeno silêncio no ponto mais baixo da inclinação. Não é acaso, é ma, é respeito, é significado. Curiosamente, essa lógica está ausente no nosso dia a dia. Preenchemos horários até ao limite, acumulamos ruído visual e mental, respondemos ao telefone mesmo quando não queremos, deixamos a mente sempre ocupada. E é por isso que o Ma é tão transformador. Ele devolve-nos um espaço interno que esquecemos existir. A ciência apoia isto. Quando desligamos estímulos e nos sentamos em silêncio, o cérebro muda para o estado chamado Default Mode Network. É como se fosse uma sala interior onde ele arruma memórias, organiza emoções, cria ideias novas, assim como Einstein e Steve Jobs faziam nas suas caminhadas silenciosas, onde deixavam o pensamento vaguear. Estudos mostram que apenas 2 minutos de silêncio reduzem o estresse físico mais do que música relaxante. E 10 minutos de quietude diária diminuem a ansiedade, melhoram o sono e trazem clareza mental, como se o cérebro fizesse um pequeno reset. Talvez possa imaginar estes 10 minutos como o início de um ritual suave. De manhã cedo, quando o sol ainda toca de leve as fachadas das casas antigas, ou à noite, quando o mar parece respirar mais devagar lá fora. Escolha um canto simples. Junto à janela da sala,
ao lado de uma planta, ou até no chão, com as costas encostadas à parede. Não precisa de nenhum cenário perfeito. Precisa apenas de um lugar onde o corpo possa repousar. Depois, desligue estímulos. O telefone em modo avião, a televisão silenciosa, a luz forte apagada. Fique apenas com a claridade natural, ou com a penumbra suave de final de tarde. E então, sente-se, sem propósito, sem tentar meditar como se fosse uma técnica difícil. Basta estar. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar, como nuvens empurradas pelo vento. Repouse na simplicidade desse momento, acolha a respiração natural, escute os ruídos do bairro, o murmúrio do vento ou simplesmente o silêncio. Com o tempo e, às vezes, ao fim de apenas alguns minutos, surge aquela leveza subtil, uma sensação de poeira a assentar dentro de si. Ideias antes confusas encontram forma. O que parecia urgente perde intensidade. A mente abre espaço como uma maré baixa que revela finalmente o fundo calmo da praia. E talvez este seja o ponto essencial. O má não é algo que fazemos, é algo que permitimos. É um espaço que oferecemos ao nosso próprio ser. Hoje, antes que o dia termine, experimente sentar-se durante 10 minutos em silêncio e veja que tipo de espaço nasce dentro de si quando finalmente lhe dá permissão para existir. 3. Rever e eliminar 3 objetos desnecessários por dia. Talvez isto lhe seja familiar. Numa manhã tranquila de domingo, abre o roupeiro para escolher algo simples de vestir e, de repente, sente aquele aperto subtil no peito. Não por falta de roupa, mas pelo excesso dela. Camisas que já não usa, peças compradas por impulso, lembranças de fases antigas da vida que já não têm lugar no presente. Ocupa espaço físico, sim, mas, acima de tudo, ocupa espaço dentro de si. Uma pequena inquietação, quase imperceptível, a murmurar. Devias tratar disto. É esse murmúrio que os japoneses chamam de uma micromovimentação psicológica e que, somado dia após dia, cansa mais do que imaginamos. No Japão, existe um caminho para aliviar esse peso. Danshari, um termo introduzido por Hideko Yamashita em 2009, que une 3 ideogramas muito simples. Dan, recusar o que não precisamos. Sha, libertar o que já não nos serve. Ri, desapegar-nos do peso emocional das coisas. Diferente da abordagem de Marie Kondo, que nos pede para guardar apenas o que desperta alegria, Danshari olha para o agora. Pergunta-nos com gentileza: este objeto serve-me hoje? Está alinhado com quem sou agora? Não se trata de emoção intensa. Trata-se de clareza, de liberdade, de viver com o suficiente, nem mais, nem menos. A ciência moderna confirma esta sabedoria antiga. Pesquisas da Universidade de Connecticut mostram que a desordem aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, criando aquela sensação de irritação difusa que tantas vezes nem conseguimos nomear. Já o ato de eliminar um objeto desnecessário ativa a dopamina, e essa pequena centelha de satisfação repete-se cada vez que criamos ordem à nossa volta. E quando fazemos isso de forma pequena, contínua, evitamos o desgaste emocional que surge num dia grande de arrumações, aquele em que tudo parece demasiado pesado. É por isso que Danshari funciona melhor um pouco de cada vez, 5 a 8 minutos por dia. Apenas isso. De manhã, quando a luz suave entra pela janela da cozinha, ou à noite, quando a casa finalmente se cala e o mar lá fora parece respirar mais devagar. Escolha uma zona pequena: o roupeiro, a prateleira dos livros, a gaveta caótica da cozinha. Pegue em 1, 2 ou 3 objetos, não mais, e faça perguntas simples, mas profundas. Usei isto nos últimos 6 meses? Combina com quem sou agora? Estou a guardar isto por necessidade ou por culpa? E se a resposta for não,
Coloque-o de lado. Não precisa de o deitar fora de imediato, apenas permita que deixe de ocupar o seu espaço interior. O mesmo vale para livros que nunca voltará a ler, canetas secas, papéis soltos, utensílios de cozinha duplicados ou esquecidos. Pergunte: isto serve à minha vida atual? Se a resposta for talvez um dia, é provável que seja sinal de excesso. E se o objeto estiver gasto, mas continuar útil, talvez mereça ficar, à maneira wabi-sabi, pela sua beleza imperfeita, pela história que carrega. Depois, decida com calma. Vender, doar, escobuar a alguém que precise, reciclar. Não há urgência. Danchari é um processo, não um evento. Um caminho sem violência, onde cada microescolha abre espaço para respiração. E, passado um mês, sem esforço extremo, terá libertado entre 30 e 90 objetos. O roupeiro fica mais leve, a secretária mais limpa. Mas mais importante, a sua mente ganha aquilo que antes lhe faltava. Espaço para pensar, para sentir, para existir. Hoje, talvez possa começar por algo pequeno. Uma única peça, um único objeto. Segure-o nas mãos e pergunte-se: isto ainda pertence à minha vida de agora? A resposta quase sempre vem num sussurro claro, e é nesse sussurro que Danchari começa a transformar tudo. 4. Simplificar as refeições e comer com atenção plena. Imagine o seguinte momento. Chega a casa depois de um dia longo, aquece uma refeição simples, senta-se à mesa e, quase sem perceber, já terminou tudo. Os olhos estavam no telemóvel, a mente em 1000 lugares e o corpo. O corpo não teve sequer tempo para dizer se estava satisfeito ou exausto. É um hábito comum na vida contemporânea. Comer sem estar presente, como se o ato de nutrir fosse apenas mais uma tarefa na lista infinita do dia. Os japoneses, especialmente os habitantes de Okinawa, uma das regiões do mundo com maior longevidade, seguem um princípio muito diferente, Hara Hachibu, uma frase que repetem suavemente antes de cada refeição e que significa comer até ficar 80% cheio. Não é uma dieta, não é uma restrição. É uma filosofia antiga, inspirada nos ensinamentos de Confúcio, que convida ao equilíbrio. Parar quando ainda há um espaço vazio, um respiro, um limite que protege o corpo de excessos silenciosos. E há uma razão biológica para isso. O cérebro demora entre 15 e 20 minutos a perceber que o estômago está cheio. Quando comemos até aos 100%, estamos, sem saber, a ultrapassar o ponto de conforto. Depois vem o torpor, a digestão pesada, o cansaço súbito, o aumento de peso e o estresse que se acumula nas células. Mas quando paramos aos 80%, acontece o oposto: satisfação sem peso, energia estável, digestão leve, menor inflamação. Estudos sobre as Blue Zones e sobre a Okinawa Centenarian Study mostram que quem adopta Hara Hachibu tende a manter um IMC baixo, entre 18 e 22, ingere cerca de 1.900 calorias por dia naturalmente e vive mais. Não por magia, mas porque o corpo trabalha sem ser forçado. No dia a dia, Hara Hachibu pode transformar a relação com a comida num gesto de presença. Imagine preparar uma pequena refeição num apartamento ao lado do mar, com a luz dourada do fim de tarde a entrar pela janela. Não precisa de muito: meia chávena de arroz branco ou integral, uma taça pequena de sopa miso, um pouco de tofu, peixe grelhado ou ovo cozido, alguns legumes simples e da estação, cenoura, abóbora, folhas verdes, um toque de algas. É a filosofia de Ichiju Sansai: uma sopa, 3 pequenos acompanhamentos, um equilíbrio que não pesa no corpo nem no espírito. Depois, sente-se. Sem televisão, sem telemóvel, apenas o prato à sua frente e o silêncio que o rodeia. Endireite as costas. Dê ao momento a dignidade que merece. Mastigue devagar.
20 a 30 vezes por cada garfada, permitindo que o sabor, a textura, o aroma lhe falem como falavam as gerações antigas que sabiam saborear a vida. A meio da refeição, faça uma pausa. Beba um pouco de água. Inspire profundamente. Pergunte-se: já estou a 80%? Se sentir leveza, serenidade e ausência de urgência, é provável que sim. Com o tempo, esta forma de comer altera não só o corpo, mas a mente. O apetite emocional diminui. Os impulsos de petiscar reduzem-se. A energia torna-se mais constante. E, pouco a pouco, nasce uma gratidão simples. A de perceber que a comida não precisa ser exuberante para ser boa, nem abundante para ser suficiente. No coração do Hara Hachibu está também o espírito Wabi-Sabi, a beleza da simplicidade, do natural, do que é apenas o necessário. Hoje, talvez experimente algo pequeno. Prepare uma refeição simples, desligue o mundo por alguns minutos e pare antes do excesso. Sinta como esse pequeno espaço, esses 20% que ficam por preencher, podem ser, na verdade, o lugar onde começa a leveza. 5. Minimalismo digital. Reduzir o tempo de ecrã. Quantas vezes pega no telemóvel sem sequer perceber que o fez? Talvez ao acordar, ainda com os olhos semicerrados, ou enquanto espera que o café aqueça, ou no silêncio da noite, quando devia estar a descansar. Não é por acaso. Segundo estudos recentes de 2025 e 2026, uma pessoa olha para o telemóvel cerca de 58 vezes por dia, quase sempre sem intenção, como se uma força invisível puxasse a mão para o ecrã. E cada vez que o fazemos, recebemos um pequeno choque de notificações. 5, 10, às vezes mais. Likes, mensagens, alertas, novidades. Uma chuva fina, mas constante, que puxa a atenção como quem pesca um peixe inquieto. É aqui que a sabedoria japonesa surge com suavidade. Digital Danshari. O mesmo princípio que liberta a casa do excesso, agora aplicado ao mundo digital. Dan. Recusar o que distrai. Chá. Eliminar o que pesa. Ri. Desapegar-nos das expectativas sociais que fazem do telemóvel um objeto emocional. Não se trata de abandonar a tecnologia. Ela é útil, necessária e também bela na sua funcionalidade. Trata-se sim de a usar com intenção, de criar espaço mental, num mundo onde tudo compete pela nossa atenção. A ciência confirma o impacto deste ruído digital. Cada notificação ativa o cortisol, o hormônio do estresse, como se algo urgente estivesse sempre a acontecer. O cérebro mantém-se em alerta, incapaz de descansar verdadeiramente. Mas quando silenciamos o que não é essencial, algo subtil muda. O cérebro regressa ao Default Mode Network, o estado em que nascem ideias novas, clareza mental e onde o estresse começa finalmente a escoar. Estudos mostram que desligar notificações pode reduzir o tempo de ecrã entre 30 e 60 minutos por dia, melhorar o sono, reduzir a ansiedade e devolver-nos a sensação de controle. Imagine isto aplicado à sua vida cotidiana. Um apartamento luminoso junto ao mar, a luz da manhã a entrar suavemente pelas cortinas. Em vez de mexer no telemóvel ao acordar, deixa-o quieto. A mente respira, o corpo desperta no seu ritmo. Ou, ao fim da tarde, sentado numa esplanada, observa o mar sem que o ecrã lhe roube a atenção. O mundo volta a ter textura, cor, presença. Digital Danshari pode ser praticado em apenas 10 minutos. Primeiro, definir horários para ver o telemóvel. Manhã, pausa do almoço, final do dia, momentos curtos, conscientes. Fora isso, tudo silenciado. Nada de badges, nada de alertas. A expectativa desaparece, a ansiedade também. Depois, ir ao coração do problema. Desligar notificações de redes sociais, jogos, compras, notícias. Deixar apenas o essencial, chamadas e mensagens importantes. Se quiser dar um passo mais profundo, coloque o ecrã em tons de cinzento.
A cor perde o encanto, o gesto automático reduz-se. Estudos mostram que isto pode cortar 20 a 40 minutos de uso diário. Pequeno gesto, impacto profundo. Ao fim de uma semana, muitos relatam algo curioso. Sentem-se mais felizes. Menos comparações, menos pressão, menos consumismo impulsivo. Há espaço para ideias novas, para conversas reais, para silêncio. E o telemóvel, que antes parecia um ímã, torna-se finalmente aquilo que deveria ser: uma ferramenta, não um mestre. Hoje, talvez possa dar o primeiro passo. 10 minutos, silencie tudo. Apague uma aplicação que só lhe traz ruído. Deixe de seguir um perfil que o faz sentir menos. E depois, observe o que surge dentro de si. Porque a liberdade começa muitas vezes com o simples acto de desligar. 6. Fazer a cama e organizar um pequeno canto da casa. Imagine o princípio de um dia. Lá fora, Lisboa ainda desperta devagar. O céu é um azul pálido e o som distante dos elétricos mistura-se com o chilrear dos pássaros. Dentro de casa, o ar está frio e quieto. A cama ainda guarda o calor da noite, os lençóis meio desalinhados, as marcas de um sono vivido entre sonhos e cansaço. E, naquele instante, tem duas escolhas: sair e deixar tudo como está, ou parar, respirar e arrumar. Apenas 2 minutos. Mas esses 2 minutos mudam o rumo do dia. No Japão, este gesto é quase sagrado. Com futons leves, os japoneses enrolam e arrumam tudo logo ao acordar. Limpam o tatame, abrem espaço, criam ma. Aquilo a que chamam o micro-reset diário. É uma forma de dizer ao corpo e à mente: o dia começa aqui com clareza. Curiosamente, algo semelhante é valorizado até na disciplina militar. Em 2014, o almirante William H. McRaven proclamou, na famosa palestra da Universidade do Texas, vista por milhões, que fazer a cama é a primeira vitória do dia. Uma vitória pequena, mas suficiente para colocar o resto do dia em movimento. E há ciência por trás disto. A National Sleep Foundation mostra que quem faz a cama tem maior sensação de produtividade e controlo, porque este pequeno ato libera dopamina, um sinal ao cérebro de que está no caminho certo. Por outro lado, estudos da UCLA revelam que a desordem aumenta o cortisol, sobretudo nas mulheres, criando um estado de estresse subtil que se arrasta pelas horas seguintes. Um quarto arrumado, pelo contrário, devolve calma. Quando regressamos à casa ao final do dia, ver a cama feita é como ouvir um suspiro silencioso que diz: descansa, estás em casa. A prática é simples, quase demasiado simples para acreditarmos no seu impacto. Ao acordar, antes de pegar no telemóvel, antes de qualquer pensamento acelerado, estique o lençol, alinhe os cantos, arrume as almofadas. 2 ou 3 minutos. Não precisa de perfeição, apenas intenção. Esta primeira vitória contagia as seguintes: prepara melhor o pequeno almoço, organiza melhor o dia, toma decisões com mais presença. O minimalismo japonês sempre ensinou que a ordem exterior é o reflexo, e também o convite, da ordem interior. À noite, há um gesto complementar que aprofunda esta serenidade. Escolher um pequeno canto da casa para arrumar antes de dormir. Pode ser a secretária onde os papéis se acumulam. Pode ser a mesinha de cabeceira, onde repousam livros, óculos, objetos esquecidos. Pode ser o canto de leitura, onde um cobertor permanece meio caído. 5 a 10 minutos, não mais. Os japoneses fazem isto religiosamente. Um reset suave que impede a acumulação, que evita a exaustão de dias grandes de arrumação. E, quando acorda no dia seguinte, encontra esse canto pronto, silencioso, acolhedor. Um gesto tão simples que muda o humor matinal.
Estudos mostram que um ambiente arrumado melhora a concentração, a qualidade do sono e o bem-estar emocional. Pequenos gestos criam grandes equilíbrios, e a disciplina nasce não dos grandes feitos, mas da repetição suave daquilo que é possível. Depois de 2 ou 3 semanas, algo subtil acontece. O caos já não o assusta. Os hábitos tornam-se naturais. A arrumação deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma respiração da casa. Talvez amanhã possa começar assim. Quando abrir os olhos, antes de tudo, arrume a cama em silêncio. E sinta como esse acto humilde se transforma num presente para o seu eu de mais tarde. 7. Escrever um diário de gratidão minimalista. Imagine o final de um dia longo. A casa está silenciosa, o ar cheira à noite, e uma luz quente vinda de um pequeno candeeiro cria um canto íntimo no seu quarto. Sentado na cama ou junto à janela, sente talvez aquele misto familiar de cansaço e saudade. A mente ainda agarrada aos acontecimentos do dia, o coração um pouco pesado, como se faltasse qualquer coisa. E é precisamente neste instante que a filosofia japonesa nos convida a fazer algo simples, quase humilde, abrandar e agradecer. Na essência do wabi-sabi, a beleza não está no perfeito, mas no real. Está no que é pequeno, discreto, impermanente. Numa chávena lascada que ainda aquece as mãos. No som da chuva fina contra o vidro. Num gesto de ternura esquecido que regressa à memória. Esta forma de ver o mundo, tão distante da busca ocidental pela idealização, é também a base de um dos hábitos mais transformadores da psicologia moderna: escrever um diário de gratidão. A ciência confirma o que os japoneses intuíam há séculos. Pesquisas de Robert Emmons e Michael McCullough mostram que escrever diariamente sobre aquilo por que somos gratos pode aumentar a felicidade em mais de 10%, melhorar o sono e reduzir sintomas de depressão. Estudos mais recentes, de 2025, indicam até que níveis elevados de gratidão reduzem a mortalidade em cerca de 9%, fortalecem a libertação de dopamina e serotonina e estimulam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar para privilegiar o positivo em vez do negativo. Quando escrevemos 3 coisas pelas quais somos gratos, estamos, na verdade, a reeducar o cérebro para ver a abundância onde antes via falta. Mas a força deste ritual vem, sobretudo, da simplicidade. Não se trata de celebrar grandes conquistas. Trata-se de reparar no que normalmente ignoramos. O conforto discreto de uma camisola velha, uma refeição simples de arroz e sopa, os 10 minutos de silêncio enquanto o vento passa pela janela. O wabi-sabi ensina-nos que a vida não precisa de ser extraordinária para ser profundamente bela. Basta ser vista com atenção. O ritual pode começar com um gesto quase infantil: abrir um caderno. Não precisa de ser bonito ou novo. Pode ser gasto, com páginas amareladas. Isso até se encaixa melhor na estética wabi-sabi. Depois, pegar numa caneta simples e sentar-se onde o corpo se sente tranquilo. Talvez na cama, talvez junto à varanda com vista para o mar, talvez no silêncio quente da sala. Apenas alguns minutos. Um pequeno santuário de presença. Escrever 3 coisas, nada mais. Hoje estou grato por... e deixar que a mente revele o que o dia teve de bom. Pode ser um sorriso inesperado, uma conversa breve, o sabor de um chá quente, o facto de ter acordado com saúde. O importante é ser específico, não abstrato. Não estou grato pela família, mas estou grato pela mensagem inesperada do meu filho. Senti-me acompanhado. Quanto mais concreto, mais forte o impacto, porque a lembrança ganha textura, cor e vida. Depois de escrever, é essencial parar um instante, respirar fundo, ler as frases devagar, sentir como o corpo muda, ligeiramente mais quente, mais leve, mais quieto. É aqui que a gratidão se transforma não em palavras,
mas em sensação. Se seguir este ritual durante 30 dias, terá 90 registros de beleza discreta. E, ao relê-los, perceberá algo comovente. O que procurava no exterior sempre existiu no interior. A vida não ficou mais perfeita, ficou mais visível. Talvez esta noite seja o momento certo para começar. Um caderno, uma caneta, 3 pequenas verdades bonitas. E, entre as linhas simples que escrever, descobrir que a paz, afinal, estava sempre à sua espera. E chegamos ao fim desta caminhada breve, mas cheia de pequenas revelações. 7 práticas, todas simples, todas humanas, todas possíveis. Do Kaizen, discreto que nos lembra de fazer já o que leva 1 minuto. Ao Ma, que cria espaço dentro e fora de nós. Do Danshari, diário que liberta o que pesa. Ao Hara Hashibu, que devolve presença às refeições. Do silêncio digital que acalma a mente, ao ritual de arrumar a cama e um canto da casa que nos oferece ordem antes e depois do dia. E, por fim, o diário de gratidão Wabi Sabi, onde cada noite encontra um gesto de beleza imperfeita. Nada disso exige um grande sacrifício. Apenas cerca de 50 minutos por dia. E mesmo assim, muitos deles já existem na nossa rotina, só precisam ser vividos com intenção. Depois de uma semana, a leveza começa a aparecer. Com 2 ou 3, a casa fica mais clara e o corpo mais tranquilo. E com 1 ou 2 meses, percebe que a mudança não veio de um grande esforço, mas da constância suave dos gestos pequenos. O minimalismo japonês nunca foi sobre ter menos. É sobre viver melhor. Não sobre renunciar ao mundo, mas sobre escolher o que realmente importa. E tudo isso pode começar agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não no início de um novo ano. Apenas agora. Arrume a cama por 2 minutos. Sente-se em silêncio por 10. Deixe ir um objeto que já não pertence à sua vida. Esses passos já são suficientes para iniciar um caminho mais calmo. Se este vídeo lhe trouxe alguma clareza, alguma paz ou um simples "sim, posso tentar", ficarei grato por um like, por uma subscrição, por continuar comigo nesta viagem para uma vida mais consciente e leve. E lembre-se, o minimalismo não é um destino, é a arte de andar devagar, enquanto descobre que a simplicidade sempre esteve a acompanhá-lo.